Pastor Ageu, então. Obrigado. Amados, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Pedido do pastor Walter, meu amigo, e ele está ali de Curitiba, gozo de férias, é isso, né? E que Deus possa estar abençoando a vida dele, da irmã Cidinha ali. E nós estamos aqui, pela graça e misericórdia de Deus, para juntos estarmos adorando ao Senhor Deus. E é muito bom ver os irmãos e ver aqui pessoas, não é, que estão frequentando a igreja e conhecendo outros irmãos. Muito bem. Ele me ligou ontem e eu falei, não, ok, pastor. Ontem não, foi sexta-feira. Estarei lá dando essa cobertura. Amados, eu gosto sempre de cantar. Não é? Ontem tivemos um culto maravilhoso ali na Igreja Batista em São José do Povo, com o pastor Isaías, e eu estava até falando para o Pacheco, um dos melhores que já participamos, que já realizamos. E que Deus continue abençoando a União de Homens, a Associação Sul, o desafio que nós temos aqui na região, para estarmos, não é, assim, proclamando, pregando a palavra de Deus. Eu estava vendo com os músicos aqui, mas eu trouxe um hino que é da Melodia de Vitória, não é bem conhecido. Mas, a capela mesmo, nós vamos cantá-lo. Todo dia Cristo chama-me por seu amor. Dá-me tua vida em serviço, terás gozos no Senhor. A Jesus pertenço eu hoje, e Ele me pertence a mim. Esse Salvador amável teve numa cruz seu fim. Agradar-lhe eu quero sempre, grande amigo na aflição. Hoje e sempre enquanto eu vivo, quero andar por sua mão. Por sua graça dou-lhe ouvidos, vem ouvir-lhe a doce voz. Ele deu-me o seu perdão gracioso, com alegria ele após. A Jesus pertenço eu hoje, e Ele me pertence a mim. Este Salvador amável teve numa cruz seu fim. Agradar-lhe eu quero sempre, grande amigo na aflição. Hoje e sempre enquanto eu vivo, quero andar por sua mão. Seu poder me guia aos passos, a celeste habitação, onde o Redentor dar-me ao abraço, com amor e emoção. A Jesus pertenço eu hoje, e Ele me pertence a mim.
este Salvador amável teve numa cruz seu fim. Agradar-lhe eu quero sempre, grande amigo na aflição, hoje e sempre enquanto eu vivo, quero andar por sua mão. Amém? Nós vamos compartilhar nessa noite um pouco da história de Jonas. Eu sei que você conhece muito bem a história de Jonas, não é? E eu quero compartilhar com você aqui um pouco sobre a experiência deste profeta, que ficou conhecido na história como profeta Fujão, e através do seu ministério, do seu relacionamento com Deus, ele deixa para nós, assim, algumas lições. E o tema que nós vamos falar aqui é o seguinte: quando se começa a descer na jornada da vida, é uma interrogação. Quando se começa a descer na jornada da vida? Jornada é um substantivo feminino, não é? Caminho, trajetória, ok? E no capítulo 2, nós temos assim a oração de Jonas. Momento onde eu digo que verdadeiramente ele teve, não é, um encontro maravilhoso com Deus, quando ele estava ali dentro do ventre do peixe. Se você tem a Bíblia aí, quiser acompanhar a leitura, a minha linguagem é uma linguagem de hoje. Diz assim o texto sagrado: ali, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição, clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei, pedindo socorro, e tu ouvistes a minha voz. Tu me tirastes tu me atirastes no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas. Desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvastes da morte. Ó Senhor meu Deus, quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor. E a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Amém? Curve a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Deus eterno, te agradecemos por esse momento de estarmos aqui junto, ó Deus, a tua igreja, louvando e adorando o teu nome. Ó Deus, rogamos que o Senhor possa nos conduzir conforme a tua graça, a tua direção e segundo, ó Deus, a tua vontade, na unção do teu Espírito, Senhor Deus, para que tudo o que falemos
possam glorificar o nome do Senhor. Dá-nos, ó Deus, unção, que toda a honra seja dada a Jesus, nosso Salvador. Abençoa, ó Deus, esta amada igreja, que esta igreja possa marchar firme, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador dela, da sua fé. E que eles possam, Senhor Deus, crescer em ganhar almas para o Senhor Jesus aqui nesse local. Abençoa o pastor Walter, a Cidinha, que está em gozo de férias. Guarde-os, ó Deus, no retorno, dando a eles também a tua graça e a tua paz ali. Ó querido Deus, abençoa também o culto ali na igreja, na Vila Operária. Cuide ali, ó Deus, dos teus servos e a palavra que também estará sendo compartilhada com eles ali nesta noite. Assim oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu ultimamente estou usando esses negócios modernos, mas é meio complicado, viu? Tem hora que dá aqui um apagão e aí deixa o pregador meio assim enrolado. Mas vamos lá. Eu disse que nós estaríamos comentando um pouco sobre a vida de Jonas. E baseado na sua oração, aonde demos aqui um tema, quando se começa a descer na jornada da vida, quando se começa a descer na jornada da vida. Todos nós conhecemos bem a história de Jonas. Todos nós sabemos que Deus o havia convocado para ir pregar em Nínive. Todos nós sabemos que ele ficou conhecido na história da sua vida, do seu ministério, como profeta fujão. Na verdade, Jonas, ele não queria ir a Nínive. Ele tinha algumas razões. Mas, queridos, a descida na jornada da vida acontece quando o homem pensa que pode fugir de Deus. Na intenção de fugir da presença de Deus, revela a autossuficiência na vida, sem se importar com o chamado divino. O grande engano que uma pessoa comete é pensar que pode fugir da presença de Deus. Aqui se aplica a dois atributos de Deus que só Ele tem, que é a sua onipresença. Não é como estar simplesmente presente, limitado a um único lugar, mas sim em estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Então, esse atributo, a pessoa do nosso Deus, é algo realmente extraordinário que difere, não é? De todos os seres que possam por aí existirem com relação, não é, a serem adorados, porque Deus, ele não está limitado às circunstâncias local em si, mas em todo lugar, em todo espaço. Quando nós estamos agora aqui adorando o Senhor, não é, glorificando o seu nome, prestando-lhe culto, porque crente não vem à igreja para assistir culto, crente vem à igreja para prestar culto, não é? Pare com essa ideia. Ah, hoje eu vou assistir culto lá naquela igreja. Não. Você é adorador ou não é? Amém? Então você vai para prestar culto, não vai para assistir culto. Nós vamos para prestar culto. Enquanto estamos aqui, prestando culto ao Senhor, não é? Invocando o seu nome. O pessoal que está lá no outro lado do planeta também, talvez, por certo, em horários diferentes, também prestando culto e adorando ao Deus vivo, Criador de todas as coisas. E o mesmo Deus que está contemplando aqueles ali, está contemplando a nós aqui. Portanto, esta realidade, não é, quanto ao nosso Deus, é algo extraordinário que foge muitas vezes do nosso conhecimento e do nosso entendimento humano. Como Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Como Deus tem a capacidade realmente de cuidar de todos ao mesmo tempo.
mas essa é a realidade do nosso Deus. Então, queridos, quando olhamos para a história de Jonas, qual foi o grande erro de Jonas? Não foi querer ir a Nínive pregar. O grande erro de Jonas não foi querer ir a Nínive anunciar, não é, a palavra de Deus àquele povo. Também não foi deixar de querer atender a ordem de Deus. Não foi por não ter compaixão do povo de Nínive. Ele era livre, ele poderia sim, não é, questionar ao Senhor e dizer: Senhor, eu não quero ir a Nínive, eu não vou. Moisés não questionou Deus? Quando Deus o chamou para ir ao Egito? E ele questionou, disse: não, manda outro, aquele que o Senhor pode enviar, eu sou ruim de boca, de lábios, tenho um problema na fala. Mas Deus convenceu Moisés a ir. Jonas também poderia argumentar com Deus. É um direito nosso também. Você tem argumentado com Deus às vezes? Às vezes você não quer alguma coisa, você fala com Deus, às vezes Deus determina alguma coisa na sua vida, mas você às vezes não quer e você, não é? Começa a argumentar com Deus. É um direito nosso. Deus te deu esse livre-arbítrio. E Jonas, na verdade, não é? Ele poderia ter argumentado com Deus e não queria ir. Mas foi achar que poderia se esconder de Deus. O problema de Jonas está aí. Quando ele achou que poderia se esconder de Deus. Você que conhece tão bem a história, sabe que Deus mandou ele a Nínive, mas ele queria ir para Tarsis, não é? Atual Espanha hoje. Queria ir para a Europa. E ele comprou uma passagem, não é? Para ir para bem longe. Ele não queria ir a Nínive. Agora, outra coisa que sempre me chama a atenção quando leio a história de Jonas, e isso mostra que ele realmente não estava querendo ir, é que ele, além de comprar a passagem no navio, ele vai procurar um local lá embaixo para se esconder, como se ele pudesse se esconder da presença de Deus. Mas na sua oração, ele fala a respeito disso. Quando ele reconhece que não podia fugir da presença de Deus. Então, querido, o profeta, ele tinha razão aparente para fugir. Razão aparente para fugir. Qual era essa razão, pastor? O fato de que Nínive foi muito ruim para com os judeus, maltratou muito o povo judeu. Jonas estava com raiva. Jonas realmente sentia raiva daquele povo inimigo do povo judeu. E agora vem Deus, de uma maneira graciosa, bondosa, misericordiosa, levar um judeu a pregar em Nínive, compartilhar aquele povo o amor de Deus? Ah, não, Senhor. Jonas, ele estava fechado dentro do seu orgulho. Jonas, na verdade, ele não queria falar aos seus inimigos. Mas Deus ama os amigos e os inimigos. Deus ama a todos. E nós aprendemos através da palavra de Deus que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Temos também que amá-los para que eles também possam conhecer o Deus a quem nós servimos, o Deus da graça, o Deus da salvação, o Deus do amor. Mas, queridos, pensando nesse tema, não é verdade? Nada pode auxiliar o homem a se esconder de Deus. Nada. Por mais que o homem queira fugir, tentar fugir da presença de Deus, se esconder de Deus, nada pode auxiliá-lo para que ele possa realmente, ter o seu intento assim realizado.
As alturas não podem, nem a profundeza. Os astros não podem, como as estrelas e os planetas. O mais profundo da terra e do mar não podem. Nós vivemos no mundo moderno, não é? De vez em quando nós somos surpreendidos aí com a ideia de que há vida em outros planetas. Pessoas querem realmente, estão aí buscando saber realmente, não é, se há condição habitável, há ideias de construções submarinas e por aí afora. Mesmo assim, nada podem realmente ser usado ou auxiliar o homem para que possa se esconder de Deus. O mais profundo da terra e do mar também não podem. A história de Jonas mostra isso. Todos ouvem o clamor de Deus, ouvem a sua voz. Todos quem, pastor? A criatura de Deus, a criação de Deus. Deus dando uma ordem, acabou. Elas ouvem, elas atendem, elas agem. O único ser criado que realmente tem se rebelado contra Deus é o homem. O homem tem essa natureza de rebeldia contra Deus. Ele não consegue entender esse grandioso amor de Deus por ele. Obrigado, irmão Pacheco. Então, queridos, as estrelas não podem. A palavra de Deus lá em Obadias diz assim, 1:3, não é? Ainda que você voe tão alto como águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derribarei dali, diz o Senhor Deus. Ah, mas o Salmo 139 ainda é bem mais extraordinário. Você conhece o Salmo 139? O verso de 7 a 12, como nos diz lá? Vamos lê-lo? Diz assim, ó. Salmo 139, verso de 7 a 12. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Que extraordinário é o nosso Deus. Tendo conhecimento disso, irmãos, como deve ser o nosso comportamento diuturnamente, sabendo que nós jamais poderemos nos esconder de Deus, fugir de Deus, sair da presença de Deus. Nós até podemos tentar e fazer isso, mas Deus não se oculta de nós. Ele está sempre conosco. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Moisés, quando Deus estava irado com aquele povo lá no deserto, Deus falou que não ia mais com o povo. Moisés disse, Senhor, se a tua presença não fores conosco, não nos faça sair daqui. Moisés tinha consciência profunda realmente da presença de Deus. Mas na verdade, queridos, Deus, ele é presente. Jonas, com o seu orgulho e arrogância, o que produziu? O que Jonas produziu com o seu orgulho e a sua arrogância? Na verdade, queridos, para nós que conhecemos a história de Jonas, não é? Ele produziu a fúria de Deus
e prejuízo aos tripulantes, passageiros daquele navio e passageiros daquele navio. Foi o que ele causou, a fúria de Deus. O povo, ele era inimigo do seu povo. Jonas queria que eles fossem castigados. A sua atitude em se esconder atrapalhou a viagem. O capitão viu que havia algo errado. Aliviaram o peso do navio. Mas Jonas... aliviaram o peso do navio, mas ainda assim a tempestade continuava. Dá para você perceber a atitude de Jonas? Como ele prejudicou aquelas pessoas ali que não tinha nada a ver com isso? Porque Deus estava tratando realmente com Jonas e queria que sua vontade fosse realizada. Mas o capitão do navio falou: tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. Aquele homem, pelo senso natural de temor a Deus, ele começou realmente a buscar. Os deuses estão enfurecidos conosco. E chega para um e para outro e diz: olha, clama ao seu Deus. Até que quando chega lá embaixo no porão do navio, encontra o dormente. Aquele homem que pensava que poderia fugir da presença de Deus. E então o capitão chega e começa a perguntar a ele: quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? O que você faz? E quem é o seu Deus? Aí naquele momento Jonas não teve outro jeito de dizer: olha, a razão de tudo isso aí sou eu. Agora, veja só. Jonas, ele preferiria morrer do que ir a Nínive pregar. Me lance no mar. Me lance no mar. A culpa é minha. E aquele homem, então, junto com os tripulantes, não é, do navio, não teve outra alternativa. Porque o negócio era sério. Imagine você, uma tempestade enorme, não é? Aliviaram o peso do navio, jogaram as coisas fora, por certos pertences de muita gente ali, para poderem salvar a vida. E aquele homem, então, não é? Hesitou. Jogou Jonas no mar. A tempestade realmente acalmou. Mesmo tendo sua razão aparente, a vontade de Deus é que prevaleceu. É a vontade de Deus que prevalece. Então, preste bem atenção nisto. Não deixe de fazer a vontade de Deus na sua vida. Não procure fugir, jamais, não é? Das coisas de Deus. E às vezes pensar que possa fugir da presença de Deus. É um ledo engano. Há muitos aí fora que realmente não querem compromisso com Deus, não querem relacionamento com Deus. Estão perdendo muito. Estão perdendo oportunidades extraordinárias na sua vida. Porque Deus, Ele quer o nosso bem. Ele quer que nós sejamos abençoados. Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante. Deus quer sempre o nosso bem. Na oração de Jonas, não é? Nós temos agora um momento de quebrantamento da sua vida. Mas aonde Jonas estava? Dentro do peixe. Jonas estava no local onde ele atribui a Deus tê-lo colocado num abismo, que ele não sabia nem onde estava. Simplesmente, para ele, era um abismo. Mas, por certo, quando você lê a oração de Jonas, parece que ele então entendeu: opa, eu ainda estou vivo. Eu estou vivo, eu estou aqui. Nesse abismo, nesta escuridão.
E ele então começa a falar com Deus. E ele então ora ao Senhor. E na sua oração então, nós vemos que há um momento de quebrantamento de Jonas diante de Deus. E a palavra de Deus diz para nós, lá no Salmo 51:17, não é? Algo extraordinário. Um coração quebrantado, Deus jamais desprezará. A palavra quebrantamento ou quebrantado, ela não significa humilhado. Quando o homem se humilha diante de Deus, ele é exaltado. Quando uma pessoa se quebranta diante de Deus, ele é exaltado. E Davi sabia disso. Uma das coisas que me chama a atenção na vida de Davi, mesmo tendo na sua história um quadro muito triste, que todos nós conhecemos, foi no momento que, quando ele está sendo realmente, ali confrontado pelo profeta, Davi em nenhum momento foi arrogante ou buscou se desculpar do seu mal feito. Davi, ele se coloca de uma maneira humilde diante de Deus. E ele então diz que, a nós, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E essa é uma realidade. Por isso vale a pena a gente estar sempre na presença de Deus. Muitas vezes erramos, falhamos, somos também acometidos por situações que nos levam também, até mesmo a pecar contra Deus inconscientemente. Às vezes falhamos, mas quando nós nos quebrantamos diante de Deus, quando nós oramos, quando nós confessamos as nossas faltas e pecados e abandonamos, o Senhor realmente, Ele é misericordioso. Confessar é reconhecer nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Confessar nosso orgulho, deixar a arrogância e firmar nossa fidelidade ao Senhor. Na aflição de Jonas, clamei ao Senhor. Pensou que Deus o havia rejeitado quando ele errou. Há quanta gente equivocada, quando na verdade, quando se encontram, em falhas, em erros, e ela então acha que Deus não é gracioso e misericordioso. Porque, na verdade, assim como Jonas, todos nós, muitas vezes, fugimos, nos escondemos, e achamos, que Deus, Ele não está ciente daquilo que fazemos ou façamos. Na verdade, é nós, com o nosso orgulho, é nós com as nossas atitudes, é nós, muitas vezes, com a nossa arrogância, é nós, muitas vezes, com a nossa empáfia, é que fugimos, ou tentamos nos esconder de Deus, ou se esquivar de Deus. Mas Deus está sempre buscando-nos, Ele está sempre perto. Então, queridos, quando passamos por transe de morte, Deus salva. Quando nos arrependemos, nosso sacrifício é adoração. É o que está lá no capítulo 2, na oração de Jonas, A nossa aliança, ela é reafirmada quando nós nos quebrantamos diante de Deus. Nossa salvação, ela é garantida pelo Senhor. Quando lá diz em Hebreus, perdoarei teus pecados, não me lembrarei mais. Assim, diz a palavra de Deus, que a nossa oração chega ao templo do Senhor. Na verdade, Jonas, quando faz referência ao templo do Senhor, ele está falando na morada de Deus. E Deus diz, perdoarei teus pecados, não me lembrarei mais. Assim a nossa oração chega ao templo. Mas nós todos conhecemos, aqueles que temos lido a história de Jonas, que mesmo assim, Jonas prega aquela cidade.
Jonas ainda estava com o coração fechado, porque ele sabia que Deus ia perdoar aquele povo. E Jonas, então, depois, não é, de estar cansado, de andar naquela cidade, dizendo àquele povo que deveria arrepender-se dos seus pecados, porque Nínive haveria de ser subvertida, ou seja, destruída. Não foi nesse momento, mas 200 anos depois, Nínive foi destruída. Mas até então, aquele povo, ao ouvir a palavra de Deus, se arrependeram, e diz que com sacos e cinza se humilharam diante da palavra de Deus. E eles então tiveram ainda mais oportunidades. Deus ainda deixou aquela nação sobreviver. Mas Jonas, ele estava ainda triste. Ele estava ainda triste. E diz a história que ele constrói lá algo para ele, não é, descansar e se abrigar por estar cansado. Deus, como é gracioso, misericordioso, faz surgir uma planta para fazer sombra na cabeça de Jonas. E Jonas ali, não é? De repente, olha aquela planta maravilhosa, extraordinária, mas Deus manda um bichinho comer aquela plantinha. Destruir aquela plantinha. Sabe, diz o texto que Jonas ficou tão compassivo em ver aquela plantinha ser destruída. Aí Deus faz a aplicação na vida de Jonas. Jonas, você está sendo compassivo com essa planta que você não fez crescer nem nascer? E não haveria eu, Jonas, de ter compaixão dessas crianças, desse povo nessa cidade que não sabe discernir entre, não é, a sua mão direita e a sua mão esquerda, Jonas? Deus ainda trouxe mais uma lição a Jonas. Queridos, na verdade, a presença de Deus é constante sobre nós. As coisas que não agradam a Deus nos distancia dele. São empecilhos para o relacionamento com Deus. Então eu quero levar você a uma reflexão a mais dentro dessa história de Jonas. Quando o capitão deu ordem àquele navio, alivie o navio, jogue tudo que está aí, pesando no navio fora, para que nós possamos ter assim, não é, um pouco mais de tranquilidade para caminhar em meio a essa tempestade. Alivie o navio, joga fora. E eu quero fazer uma aplicação aqui em relação a isso também. Você já parou para pensar? As coisas que não agradam a Deus nos distancia dele. São empecilhos para o relacionamento com Deus. Então, muitas vezes, precisamos aliviar o barco. O que está dentro do barco aí, do teu coração, da tua vida, que às vezes está te magoando? Está tirando prazer, alegria, quem sabe muitas vezes de vir à igreja. Ou então você hoje veio ao culto porque alguém insistiu com você, vamos. E você está, eu não estou nem com vontade de ir no culto hoje. Alivie o barco do teu coração. Tudo aquilo que realmente, porventura, possa estar sendo um empecilho para a tua comunhão com Deus, para a tua comunhão com o Espírito Santo de Deus, jogue fora, porque as tempestades da vida sempre vamos enfrentá-las, mas estando com Deus e tendo o Senhor ao nosso lado, nós vamos ser cada dia fortalecidos. Assim, portanto, amados, chegando a esta conclusão, não é? Estas coisas que se tornam empecilho, nos leva para longe de Deus, ainda que Ele esteja perto. Se há turbulência no barco da tua vida, alivie o peso, para que a sua alma se torne leve no seu caminhar com Deus. Amém? Então, o nosso tema qual foi mesmo? Quando se começa a descer na jornada da vida. Quando?
quando o homem acha que pode andar distanciado de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe esta amada igreja. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor Deus, e estamos aqui por causa do teu amor por nós. Que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa. Que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa. Que o Senhor nos livre de todo mal. E quando nós viermos, ó Deus, a este local que é separado, ó Deus, para adorar e glorificar o teu nome, possamos estar aqui com alegria. Possamos estar aqui, ó Deus, realmente com o nosso coração cheio de prazer, porque o Senhor cuida de nós diuturnamente. Tu és Deus presente. Tu conheces, ó Deus, o coração de cada um de nós aqui. Que o Senhor possa estar assim, ó Deus, cuidando e abençoando a cada um, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Assim nós estamos, então, encerrando o culto desta noite, agradecendo mais uma vez ao pastor Ageu pela gentileza, pela palavra boa que trouxe aos nossos corações. Agradecemos também a quem está conosco ali pelas redes sociais e pedir que a gente continue orando, né? Nosso pastor está daqui a pouquinho de volta, né? Ainda bem que ele não costuma demorar muito. E aí ele estará aqui conosco. Continuando também os nossos projetos, tudo aquilo que temos trabalhado aqui na igreja, nossas ofertas missionárias, nossas programações, de crianças, juniores, adultos, e cooperando sempre. Eu tive a oportunidade de falar esses dias sobre uma coisa importantíssima que nós batistas temos, que é a cooperação. É um compromisso que nós temos no nosso pacto. A gente nem olha, né? Vira o seu certificado de batismo atrás, tem o pacto das igrejas batistas, o pacto de nós batistas. Nós somos independentes, as igrejas são independentes, são autônomas, mas nós não somos largados, certo? Nós temos que nos reunir e um ajudar o outro e um cooperar com o outro. E é uma coisa maravilhosa isso, a gente poder fazer isso, né? Estarmos juntos, cada qual trabalhando do seu jeito, para o crescimento do reino de Deus. Irmãos, tenhamos todos uma semana abençoada e vamos continuar trabalhando pelo reino de Deus.